Aleluia, graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Deixa eu falar algo para vocês. Esse encontro de casais lá foi muito impactante mesmo. E eu quero desafiar os casais dessa igreja aqui, todos vocês casados, casais, a nos procurar. Procure o Julimar e a Glau, procure os pastores do Ministério de Família dessa casa, pessoas sérias, pessoas que acreditam em vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? Não espere ficar ruim, não espere ficar mal, porque se seu casamento já estiver bom, ele pode melhorar muito mais, ele pode ficar muito mais gostoso, mas não deixe ficar ruim. Amém? Nos procure. Às vezes você está aí num relacionamento, às vezes está doendo, está te incomodando, e na maioria das vezes nós ficamos só, mas por orgulho nós não procuramos ajuda de alguém. Deixa eu falar algo para vocês, contar um testemunho aqui. Fui tratar um dente meu, e a hora que eu cheguei lá para tratar o dente, ele estava inflamado, cara. Eu estava com muita dor no dente. E quando eu cheguei lá, o dentista, ele começou a examinar meu dente. Ele falou assim, eu cheguei lá e falei, cara, tá doendo demais meu dente, cara. Ele falou, cara, eu não posso mexer no seu dente. Eu vou abrir ele, porque ele está inflamado. Eu vou abrir ele, eu vou colocar aí um anti-inflamatório, e você vai para casa. Quando desinchar, quando parar de doer, você me procura, que aí a gente vai tratar esse dente. Mas a pergunta é, a hora que passa a dor, a gente volta no dentista? Volta nada. A hora que aquele algodão está estragado no dente lá, começa a doer de novo, você volta. Por que eu estou falando isso? Nos procure. Vocês casais, casal que tem filhos, está passando por luta, por dificuldade, nos procure. Nós não estamos aqui para aliviar uma dor, não, passar um remedinho, não. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para servir vocês. Eu costumo falar lá em casa, quando eu entro num ambiente desse de igreja, eu já venho no caminho falando com Deus. Deus, eu quero entrar nesse ambiente servo, eu quero servir, eu quero entrar desarmado, eu quero ajudar pessoas, servir pessoas. Amém, queridos? Então, quando eu ouço o Rafael falando aqui, a Joyce, alegra meu coração. Você entrar num ambiente de casais, você ser impactado por aquilo que aquele ambiente que foi construído através de oração, de jejum, de muita dedicação, devolve para você. Isso é muito bom, isso é muito gostoso e isso é muito precioso. Então, um dos ministérios que está mais em ênfase na igreja, não é só oração, é a família, é o casal. Porque se nós errarmos dentro da nossa casa, querido, nós vamos errar em qualquer lugar. Nós vamos errar como igreja, nós vamos errar como profissional, e nós vamos errar. Amém? Nós vamos para a palavra, né? Queridos, hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Quero começar com a introdução aqui. E que Deus nos ajude nessa noite a respeito daquilo que Ele quer falar, e que nós possamos estar com o coração aberto nesse momento. Amém? Que através desse texto Deus possa construir em nós, ou começar a construir em nós algumas coisas nesse culto. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Diz assim: e disse Deus: ajuntou-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus,
e pereça a parte seca. Assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou de mares os conjuntos de águas. E Deus viu que era bom. E disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas, e dai semente às árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. E da terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes, árvore cujo fruto produz semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares e firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E se viram-se os liminares e firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar de dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou firmemente do céu para iluminar a terra. Governa o dia e governa a noite, e separa a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. E disse também Deus: encham-se as águas e os ser vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que pousavam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem e enchem as águas e mares, e multipliquem as aves da terra. E passaram-se a tarde e a manhã, e foi o 5º dia. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez animais selvagens de acordo com as suas espécies, e rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então disse Deus: deixa eu falar algo para você, antes de eu ler esse versículo aqui. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, foi muito bom. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse para repartir as águas, e as águas se repartiu. Ele olhou para o céu e falou: se o céu está muito vazio, vamos colocar aves nele, para que voem sobre nós. Só que nesse texto aqui, no 6º dia, versículo 26, então disse Deus: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam ao chão. Criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Querido, quando Deus está vindo até com Uber aqui para a igreja, e ele falou que gosta muito de sítio, de fazenda, de pescar. E eu falei que eu era de Mato Grosso do Sul. Ele falou para mim: cara, eu quero conhecer o Pantanal, quero conhecer Bonito, tantos peixes ali lindo. E ele falou uma coisa muito forte. Falou:
tudo que Deus criou é perfeito. Então, se você olhar o verde de uma planta, cara, quem consegue pintar aquele verde, cara? Ainda que os artistas, cara, esses pintores aí, consigam pintar um verde daquele jeito, não vai chegar à plenitude desse verde do nosso Criador Deus. Então Ele fez todas essas maravilhas da terra. Quando você vai em alguns lugares, eu estava em Balneário Camboriú, em Laranjeiras, e quando eu olhei lá para baixo, eu vi aquele imenso mar. E quando você está em Laranjeiras, você consegue ver a praia de Joaquina, de Laranjeiras, e Balneário Camboriú. E aquela serra, aquele verde, aquela natureza exuberante. E eu olhei e falei: Deus, como o Senhor é lindo. Então, onde está a mão de Deus, querido? Aonde está a voz de Deus, a palavra de Deus? Tudo cria forma. Tudo é criado dele, a partir dele, tudo é perfeito. Mas no versículo 26 de Gênesis, a hora que ele foi fazer o homem, a hora que ele foi fazer a mulher, ele, chamando o seu filho, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você pode dizer para essa pessoa do seu lado aí: você é a imagem e semelhança de Deus. Diga para ela, diga: você é a imagem e semelhança de Deus. Querido, se você olhar para esse texto aqui, do princípio das coisas, ele é muito lindo, e eu me emociono quando você vai lendo ele. O que Deus vai fazendo, vai separando as águas, vai fazendo os peixes. Mas a hora que Ele vai fazer o homem, a hora que Ele vai fazer a mulher, Ele para. Agora eu falando, tá? Como se Ele falasse para esse ambiente de terra: agora, para dominar sobre vocês, eu vou fazer o melhor de mim. Aí Ele fez eu e você. Aí Ele fez cada um de nós, para que nós possamos dominar sobre todas essas coisas que Deus criou. E aí Ele começa a confecção do homem. E como é que começa essa confecção? Ele pega um pó, Ele faz um barro, e Ele forma o homem. E depois de o homem estar pronto, Ele sopra o fôlego de vida dentro do homem. Então você, homem, você tem uma partícula de Deus dentro de você. E nós não usamos essa partícula de Deus que foi soprada dentro de nós, porque muitas vezes nós não conseguimos dominar sobre algumas coisas que Deus criou. E nós precisamos estar na mão desse Criador. E eu quero, como o pastor Josiel falou no culto passado de família aqui, que ele não gosta de trazer temas para a mensagem, mas eu quero falar hoje do homem de barro e da mulher de osso e de carne. Por que do homem de barro? Porque esse homem, ele foi moldado por Deus. Ele foi tocado e ele foi feito imagem e semelhança do seu Criador. E Deus foi tecendo barro, colocando o nariz, boca, perna, e tudo perfeito, tudo muito lindo. Então quando você olha para o jardim, Deus formando o jardim, Ele vai usando palavra. E haja isso, e haja aquilo. E isso foi tomando forma. Mas quando Deus vai fazer o homem, quando Deus vai fazer a mulher, Ele toca, Ele com as mãos, e Ele tira de dentro dele aquele fôlego de vida e sopra dentro do homem. Desse homem tecido do barro. Esse homem forjado do barro. Só que chega um certo tempo que o texto vai dizer que Deus formou homem e mulher. Só que quando ele olha para o jardim, agora eu, Samuel, pensando, né?
Deus passeando no jardim, papo. E na viração do dia ele vinha ali conversar com Adão, com a imagem e semelhança dele. E nesse dia que ele chega no jardim, ele olha para Adão e fala: esse homem está só. Não é bom que o homem vive só. Então quando ele olha para esse homem Adão, ele está olhando para o homem teleios, completo. Adão não tinha falta de nada. É Deus que olha para ele e fala: não é bom que o homem viva? Então Adão tinha tudo no jardim. Pensa Deus passeando comigo no jardim. Deus descia na terra e passeava com Adão, conversava com Adão. Adão, o que é aquilo ali, Adão? Aquilo ali é uma árvore, aquilo ali é um pé de maçã, aquilo ali é um pé de manga, aquilo é um pé de jaca. Que legal, Adão. E Deus interagindo com o homem. Só que nesse dia, ele chega e olha para Adão e diz: não é bom que o homem vive só. Mas o texto aqui vai dizer que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Agora Deus precisa criar o quê? Uma mulher para Adão. E aí começa o processo que todos conhecem, mas eu quero ler. Para não tomar tanto nosso tempo, que eu quero falar mais coisas. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus coloca Adão num sono profundo. Deus coloca Adão para dormir, num sono pesado e num sono profundo. E a partir desse sono pesado e desse sono profundo, ele abre o lado de Adão e, enfiando a mão lá dentro, tirando e serrando o osso, ele tira a mulher. Uau, eu aprendo algo aqui. Quero tirar as ternas que eu estou suando aqui, estou parecendo uma tampa de marmita. Então Deus formou homem e mulher, mas quando ele vai formar uma esposa para Adão, uma mulher idônea, uma mulher que vai ajudar Adão, ele coloca ele num sono profundo. E quando ele acorda desse sono, quem está lá? Eva. E Deus entrega a Eva para Adão e ele diz: essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Querido, a gente precisa aprender algo nesse texto aqui. Eu quero ser profético nessa noite. O homem e a mulher, eles foram tirados de quem? De Deus. Mas a esposa foi tirada de quem? Do homem. O homem e a mulher foi tirado de Deus, mas a esposa foi tirada do homem. A ponto de Adão dizer: esse é osso do meu osso e carne da minha carne. Agora eu preciso cuidar dela. Agora eu preciso proteger ela. E ali agora não é mais um andando no jardim. Agora 2 andando no jardim. Adão e Eva. Eu estou falando agora, pessoal, de um casal. Eu não estou falando de família. Depois, esse trabalho de uma só carne é para outra aula, tá? É para outro culto de família. Então eu quero falar desse casal andando no jardim. Esse homem forjado do barro e essa mulher formada da carne e do osso de Adão. Homens de barro e mulheres de ossos e carne. E eles começaram a passear no jardim. Só que Deus dá um princípio para esse casal. E dentro desse princípio eu quero falar algo para você. Toda vez que você quebra um princípio, cria-se uma regra e uma lei. Amém? Estão comigo aqui? E eles passeiam pelo jardim,
E Deus chega para Adão e diz: Adão, você pode comer de todos esses frutos aí. Você pode comer aquele ali, você pode comer, mas esse fruto aqui, específico, esse aqui, você não pode comer. Para quem que Deus falou isso? Para Adão. E aí esse homem de barro, forjado pela mão do seu Criador, forjado por Deus, vai até Eva e dá um recado: osso do meu osso e carne da minha carne, deixa eu falar algo para ti. Esse fruto aqui a gente não pode comer, mas dos outros a gente pode esbanjar, mas desse a gente não pode comer. Querido, quando o homem de barro está no centro da vontade de Deus, ouvindo a Deus, ele sempre vai estar o quê? Cobrindo a sua esposa. Ele sempre vai estar protegendo a sua esposa. Só que de repente, dentro desse ambiente, aparece uma serpente. E aqui, isso aqui é muito sério. Nós, quanto homens, quando nós não protegemos e não damos o alimento certo para nossa esposa, quando nós não mais ouvimos a Deus, por um descuido, por nossos desejos, essa mulher vai ouvir a serpente. E aí ela não vai mais comer daquilo que o céu está dando e daquilo que o seu marido está dando. Ela vai comer daquilo que a serpente está dando. E aí esse homem de barro, e essa mulher, carne da minha carne e osso do meu osso, eles caem. E quando eles caem, a primeira coisa que acontece, quem que aparece na viração de dia? Deus. Porque esse ambiente Deus formou para esse homem de barro e para essa mulher que foi tirada de dentro dele, de dentro de Adão. Só que eles falham. Primeiras coisas que eles percebem dentro desse relacionamento, ele se sente envergonhado, ele se sente nu. Então não tem mais aquela harmonia, não tem mais aquela cumplicidade. Agora o jardim já ficou estranho para eles. E Deus aparece dentro desse ambiente. Adão, onde está? Mas cá para nós, queridos, será que será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe onde estão todas as coisas. E Ele quer todas as coisas nos seus devidos lugares. Mas nesse momento, nesse ambiente, não estava assim. E aí, Deus faz uma pergunta: Adão, onde estás? E quando Adão aparece para esse Deus, para esse Criador, e Deus olha para ele, e ele já não vê o mesmo cara. Ele já não vê esse homem de barro que ele forjou, que ele moldou. Já tem alguns aparatos, já tem folha cobrindo, já tem algumas coisas cobrindo, porque ele já se sentiu o quê? Envergonhado. Antes não, ele passeava com Deus e não estava nem aí. Tudo aparecendo lá no jardim, que tem criança aqui, eu vou falar, mas estava lá. E Eva também. Agora eles estão dentro do mesmo ambiente, e agora nesse casal tem uma anomalia. Já não tem mais o céu dentro deles, já não tem mais as palavras do céu dentro deles, agora tem a voz da serpente dentro deles. Porque eles quebram o quê? Um princípio. Então esse homem de barro e essa mulher, carne da minha carne e osso do meu osso, falhou. E quando Deus aparece para Adão e pergunta: cara, por que está acontecendo isso? Foi a mulher que tu me deste. Ele vai até Eva. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Aí ele vai até a serpente. Quem que foi? Agora foi o diabo.
Então, aonde não há arrependimento, queridos, há argumentos. E na onde há argumentos, não há arrependimentos. Tem pessoas que é muito bom para argumentar e muito ruim para se arrepender. Então, quando Deus olha no jardim e vê aquele homem teleios, não é bom que um homem vive só. Se você for lá naquela passagem, acho que está em Marcos ali, ele diz: se o trigo, quando cair na terra, ele não morrer, ele vai ficar como? Só. Aí Adão olha para Deus e fala: cara, é a mulher que você me deu. Só que aí Deus vem trazendo uma sentença para Adão, vem trazendo uma sentença para Eva, vem trazendo uma sentença para a serpente. Então toda vez que nós quebramos um princípio, cria-se uma regra, cria-se uma lei. Porque nós quebramos o quê? Então esse Adão olha para Deus e fala: foi a mulher que você me deu. Agora importa dizer do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Você olha para um Adão no Éden caído e olha assim: foi a mulher que você me deu. Aí você olha para Jesus, que vem remir todas essas coisas. Ele olha para a noiva e fala: não é culpa dela, a culpa é minha e eu morro por ela. Então a gente precisa entender algumas coisas na Bíblia. E eu quero ler um texto agora, não mais para essa mulher do Éden, agora para a mulher espiritual e por homem espiritual. Essas mulheres que encontraram um lugar em Deus. E nesse lugar em Deus, ela não quer pregar, ela não quer cantar, ela quer ordenar bem a sua casa. Ela quer cuidar bem do seu marido. Ela quer cuidar bem dos seus filhos. Ela quer ordenar bem a sua casa. Deus está chamando um tipo de mulheres para esses dias, que não vai edificar uma carreira, que não vai edificar um ministério, mas que vai edificar uma casa, que vai edificar uma família. E Deus está levantando um tipo de homem. Tem até um grupo aqui na igreja, Teleios, né? Esse homem que vai olhar para essa mulher e vai dizer: não é culpa dela, é culpa minha e eu morro por ela. Agora nós temos um modelo que não é mais Adão caído, que não é mais aquela Eva. Agora é Jesus. Agora é Jesus Cristo de Nazaré. Esse que veio remir todos os meus erros, todos os meus pecados, e veio falar para mim que você não é mais filho bastardo, você é filho adotivo, e eu te comprei pelo alto preço. Agora você vai se tornar um filho e vai se tornar um homem espiritual, que vai cuidar bem da sua casa, vai cuidar bem da sua família, vai cuidar bem dos seus filhos, e dará destino para eles. Agora é fácil? Que palavra bonita, né? Hã? Agora nós precisamos ir para a prática agora. E eu quero ler um texto com vocês. Está lá em Tito, capítulo 2. Mulheres, olha aqui para mim, amadas do Pai, olha aqui para mim. Eu olho para vocês e fico tão feliz que Deus deu algo para vocês extraordinário.
Deus colocou dentro de vocês um poder de edificação, um cuidado, uma percepção extraordinária. E eu quero até pegar um gancho aqui, na história do pastor amigo meu, Juscelio. Ele conta que o marido foi comprar um carro e não consultou a esposa, André. Aí ele chegou lá, olhou a lataria do carro, top. Quilometragem do carro, baixa. Motor, standard. O que ele fez? Levou num cara perito em lataria, fala, cara, nunca foi pintado. Levou no mecânico, cara, o motor tá top. Levou lá na concessionária, falou, essa quilometragem não foi adulterada, essa quilometragem vai. Foi lá e comprou. Poderia estar falando para a esposa, amor, estou comprando um carro aqui, o que você acha? Mas não fez. O cara do carro, que estava vendendo o carro para ele, falou o seguinte, cara, o documento do carro só chega daqui 20 dias. Aí ele chega bonitão, né? Chega lá em casa com o carrão. Amor, dá uma olhada nesse carro. Baixa quilometragem, pintura top, motor top. A esposa fala, amor, e o documento? Meu Deus do céu, por que não perguntou da lataria? Por que não perguntou da... Hã? A mulher nem foi na garagem ver o carro. Falou, amor, como é que está o documento? Amor, mas compramos barato. É, mas daqui 20 dias vai chegar o quê? O documento. Aí a multa, um monte de coisa sinistra que o carro tem. Quem que percebeu isso? A mulher. A Lília é o seguinte, amor, quero comer uma pizza hoje. Aí eu tô ali, faço uma comidinha, ela até come. Aí no outro dia eu falo, tô animado, vou fazer uma pizza para ela. Ela falou, amor, eu não queria pizza hoje. Ela quer outra coisa. Então assim, a gente precisa entender nossas esposas. Porque Pablo, ele manda o quê? Amar a esposa. Porque ele não é casado. Hã? Aí fica fácil, né? Ama sua esposa. Só que Pedro é casado. O que Pedro fala? Cara, entenda a sua esposa. Tenha discernimento com a sua esposa. Então, mulheres, vocês têm algo, cara, extraordinário dentro de vocês. Extraordinário. E Deus não chamou vocês para edificar o ministério. Por mais que você pregue bem. Tem pessoas aqui na igreja, tem mulheres aqui na igreja que, meu Deus do céu, perto delas eu sou uma gotinha no oceano. Prega, canta bem. E glória a Deus por isso. Mas mulheres, Deus não chamou vocês para edificar um ministério, para edificar uma carreira, para ser uma mulher. Deus chamou vocês para edificar uma casa. Amém? Posso ouvir o amém das amadas? E se vocês entenderem esse papel, meu Deus, pregar, cantar, isso é só consequência daquilo que você faz em casa. Isso é só consequência dessa mulher no centro da vontade de Deus em casa, que celebra com o marido, que conta tudo para o marido, tem dinheiro, fala, esse dinheiro não é meu, é nosso. Essa mulher que faz conta, essa mulher que tem muita luz acesa, ela vai lá nas tomadas já pagando, deixa só aquela penumbra na sala, e essa mulher vai edificando o lar. Mas quantas são as mulheres que querem edificar uma carreira? Não tem problema nenhum você ser uma advogada, você ser uma dentista, você ser bem sucedido, não tem problema nenhum. O problema é você não edificar o seu lar. O problema é você não edificar a sua casa. O problema é você não cuidar bem do seu esposo. O problema é você não cuidar bem dos seus filhos. Aí tem um problema. E se vocês, mulheres, não tomar o caminho de volta, por mais que você prega, por mais que vocês sejam pregadoras da prateleira de cima, ei, há um convite de Deus para vocês edificar um lar.
para vocês edificar uma casa. E o homem? O homem perto dessa mulher, ele é igual Jesus, o leão e o cordeiro. Como leão e cordeiro? Quando estavam falando de Jesus, o que ele era? Um cordeiro. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele subiu ao matadouro. Então esse Jesus, quando estava falando dele, era um cordeiro. Mas quando tocaram na noiva, Pablo, ele meteu o pé em tudo. Ele virou um leão. Então você, homem, selva, macho, teleios, você precisa olhar para Cristo. E você ter essa natureza dentro de você: homem, leão e cordeiro. Está ouvindo a sua esposa? Cordeiro. Um cordeirinho ouvindo a esposa. Porque um homem bem sucedido, você pode procurar, ele ouve o que a esposa dele está falando. Um homem bem sucedido no ministério, no trabalho, em qualquer área, ele tem uma harmonia na casa dele. Então, se você é bem sucedido só na igreja, se aquele filho olha para você, homem, fala: eu queria que meu pai morasse na igreja, porque na igreja ele é um santo, mas em casa ele é um diabo. Esse homem também precisa tomar o caminho de volta. Mas eu quero ler esse texto para as mulheres, porque depois eu vou ler para o homem. As mulheres maduras. Tito, todos encontraram aí? Tá. As mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mas mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu, como mulher, como aquela que edifica a casa de Deus, o que eu tenho feito com a palavra de Deus? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido de Deus? Mas como eu disse aqui, Deus colocou algo dentro de você, mulheres, de organização, de percepção. Eu limpo bem o banheiro, eu lavo bem o banheiro, eu lavo bem uma louça. Mas a Lília, quando lava, é diferente. Quando ela faz, é diferente. Porque mulher é do detalhe. É do detalhe. Mas eu quero continuar lendo aqui para não estender. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens, que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, é irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal ao que dizer de nós. Amém? Então essa mulher no centro da vontade de Deus,
posicionada, cuidando bem do seu marido, cuidando bem dos seus filhos, cuidando bem da sua casa, ela já cumpre um propósito gigantesco. Ela faz uma bagunça no inferno só nessa atitude de cuidar bem do lar, de cuidar bem do marido, de cuidar bem dos filhos. Há um princípio de Deus para essa mulher, e o diabo não toca nessa mulher. Amém? Homens, olhando para nós, cara, e olhando para Adão, será que nós temos protegido nossas esposas? Quando a nossa esposa falha, quando a nossa esposa erra, deixa eu falar algo para você, homem, nós erramos também. E o erro maior é nosso. O erro maior é nosso. Porque o sacerdócio, ele derramou sobre nós. Então esse homem espiritual agora, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai se alinhar com Deus, em oração, em jejum, e ele vai começar a receber do céu instrução, para que ele possa ajudar essa mulher a edificar a casa. Como eu disse aqui, a mulher e o homem foi tirado de Deus, mas a esposa foi tirada do homem. E quando Deus quer formar algo na sua esposa, homem, primeiro princípio, quando Deus quer formar uma esposa, você precisa morrer. Você precisa estar num sono profundo, até que essa mulher seja formada como esposa. E quando Deus está trabalhando na vida da tua esposa, você precisa estar morto, você precisa estar nesse sono profundo. Mas quando Deus está construindo algo na nossa esposa, quando Deus começa a movimentar a nossa esposa, aí vem o quê? Um cara egocêntrico, um cara orgulhoso. Eu sou o homem da casa. Você não é homem coisa nenhuma. Porque o homem da Bíblia, o homem bíblico, ele morre por essa mulher. Ele morre por essa mulher, e ele começa a ouvir essa mulher. Então nós precisamos nos posicionar. Adão e Eva, queridos, eles erraram, eles falharam, mas Jesus nos remiu. Nós fomos comprados por um alto preço, e nós precisamos, como homem, nos posicionarmos e começarmos a construir essa esposa da Bíblia. Não é responsabilidade dela, é responsabilidade sua. E o que eu preciso fazer, pastor? Morra, até que não sobre mais nada do seu orgulho, da sua arrogância. Queridos, eu vou caminhando aí para 18 anos de casados. Como o Rafael também, eu fiz 18 anos de casado em novembro. 18 anos bem casado, com essa mulher linda ali, maravilhosa. Sou pai de 3 filhas. Tem 2 ali, tem uma filha do coração ali, tem a Duda ali. E ainda eu tenho uma sogra e uma cachorra, a Cacau. Então lá em casa, todas mulheres. Queridos, é fácil? Não é fácil. Mas eu tenho aprendido com cada uma delas. Quando eu converso com a Duda, quando eu vou numa conversa com a Maria Eduarda, eu já vou morto. Porque se eu for vivo, a chibata come. Então eu já vou morto. Por quê? Para ouvir ela, para ouvir essa geração que precisa de um pai tão somente presente para ouvir.
Então eu começo a ouvir essas mulheres, cara. A começar pela minha esposa. Quando a minha esposa fala para mim, amor, não, é não. Quando eu arranco um sim dela, sim, é não também. E o mal no relacionamento é a gente tentar tirar do outro, André, o que o outro não tem para dar. Isso é tão terrível, querido. É tão terrível. Quem assistiu aquele filme do Jim Carrey lá, O Todo-Poderoso? Ele olhava para a mulher e falava, me ame, me ame. E ela não conseguia amá-lo. Porque amor, querido, ele é uma pessoa. Então se eu quero que essa mulher me ame, não é a partir dela. Esse amor não é a partir dela, é a partir de quem? É a partir de mim. E como eu consigo esse amor? A partir dele. Então é mais vertical, querido, que você imagina. Deixa eu falar algo para você, eu não sou um pregador. Eu não tenho muitas habilidades com as palavras. Mas Deus tem me ensinado a ter habilidade com mulheres. A ouvir elas. E quando elas estão com TPM, André, a hora que uma está entrando, a outra já está vindo atrás. A hora que uma está chegando, a outra está vindo atrás, já tem uma dentro da TPM. Então é complicado, querido. Não é fácil. Não é fácil, é complicado, mas é possível. Mas na onde que nós conseguimos construir isso, Leandro? Em Deus. Em Deus. Quanto que Deus constrói isso em mim? Quando eu morro. Quando Deus olha para Adão e vê aquele homem só, Ele fala, o só, para ele não ficar só, ele precisa morrer. Então se você já está aí no seu casamento querendo ficar só, querendo separar, eu vou orar aqui no final do culto para Deus te matar. Porque você não vai separar. Amém? Eu ouvi 2 amém aí. Então você não vai separar, porque a separação não é o caminho. Qual que é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que está faltando no seu caminho? É verdade? Busque a Deus. Busque Jesus. Está fora do caminho? Busque Jesus. Está faltando vida nesse casamento? Busque Jesus. Porque se está faltando essas coisas, você está buscando outra coisa. Homem, quando essa mulher fala que quer ir embora, ela não quer ir embora. Ela quer ouvir, eu te amo, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Ela não quer ir embora. Ela quer curar uma dor, que ao invés de nós como homem ajudar, a gente está causando mais dor. Ela está com a ferida aberta lá, a gente mete o dedo. Então nós precisamos primeiro pegar esse homem de barro que caiu. E agora a gente precisa olhar para o segundo Adão, que é Cristo. Parar de culpar nossas esposas. Parar de culpar. Querido, não existe culpado. Se existe o culpado, bate no peito e fala assim, esse culpado sou eu. Então não carregue culpa que não é sua. Se tem alguma coisa acontecendo no seu casamento, está uma balaeira de gato aí, a culpa não é sua, a culpa é do diabo. A culpa não é da sua esposa, não é do seu esposo. A culpa é do diabo, porque ele quer te colocar na estatística. Ele quer que você seja mais um número lá no divórcio. Amém? Então quero chamar a sua atenção nessa noite. Tem muitas coisas do Adão de barro dentro de nós. Desse Adão caído.
E tem muito dentro das mulheres, dessa mulher de osso e dessa mulher de carne. Deus quer pegar esse casal e transformar em pessoas espirituais, porque tudo é espiritual para quem é espiritual. E se nós não entendermos isso a partir de hoje, nós vamos continuar no mais do mesmo. No mais do mesmo, naquele círculo vicioso. Uma hora está bem, a outra hora está ruim. Uma hora está bem, uma outra hora está ruim. E esse casamento daqui a pouco, que não pede ajuda, que não pede cuidados. Deixa eu chamar a sua atenção. Queridos, tem um curso aqui nessa igreja aqui, chamado Casados para Sempre. Quem que já fez? Bastante gente já fez. Quem não fez e tem vontade de fazer? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem uma apostila lá, queridos. São 13 semanas ali. Mas tem fundamentos ali, que num culto como esse aqui, você vai demorar mais tempo para aprender. Mas nesse curso você vai aprender algumas coisas em 13 semanas. E deixa eu falar um negócio para vocês. É abençoador. É abençoador. Então quando você fala do encontro de casal, disso aí, cara, tem que ser uma coisa estrondosa, todo mundo tem que vibrar. Comida boa, ambiente bom, ministrações, o céu na terra, querido. O que foi falado lá, o que foi ministrado. Você acha que eu cheguei sozinho nesse tema aqui? Não cheguei sozinho, né, André? Eu só peguei um gancho no que o André falou lá. E é nesses ambientes, queridos, que nós vamos aprendendo no relacionamento, na comunhão. E Paulo diz: não abandonei a congregação dos santos, como são costume de muitos. Nós precisamos estar nesse lugar como família, como igreja. Às vezes você, papai e mamãe, vem para cá, o seu filho não vem. Ou o papai vem, a mamãe não vem, a mamãe vem, o papai não vem. A gente precisa começar a construir esse ambiente dentro da nossa casa. A gente precisa ser igreja dentro da nossa casa. Eu acredito muito na igreja. Ainda que a igreja tenha algumas igrejas têm algumas dificuldades, algumas debilidades, mas é o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você estar como família. Mas essa igreja não começa na igreja, começa na sua casa. Eu acredito muito numa igreja construída de casa para igreja. Uma igreja construída da igreja para casa fica difícil. Então nós precisamos ser a igreja da segunda-feira, a igreja da terça-feira, a igreja da quarta-feira, e assim vai, até que Ele venha, até que Jesus volte. Homens, teleios, vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar com nossos filhos, com a nossa esposa. Hoje eu estava conversando com o Leandro. A gente quer ensinar muito nossos filhos. Tem isso aqui para os jovens, mas a gente quer ensinar pouco os pais, os homens, a se posicionarem, a se colocar no seu devido lugar. Então, tem muitos filhos para poucos pais. Então Deus precisa nos batizar como igreja, queridos. Nós homens, numa plenitude de paternidade sobrenatural. Ser pai é uma coisa. Agora, ser pai de destino é outra coisa. Porque o pai de destino, ele foi batizado com a paternidade. E o pai de destino não forma o filho para ele. Ele forma o filho dele para Deus. Ele forma o filho dele para Deus. Porque ele sabe quando ele sair dessa vida e partir para a glória, ele vai deixar o que para o seu filho? Porque herança é o que você deixa para o seu filho. Agora, legado é o que você constrói dentro do seu filho.
Então para o filho você pode deixar casa, você pode deixar carro, você pode deixar essas heranças aí. Mas legado, querido, é só para quem é pai. É só para quem é pai de destino. Aquele pai que vai construir algo dentro do filho. Falar: filho, esse princípio aqui, esse mandamento aqui, por mais que você no meio do caminho se perca, volte para ele. Volte para ele. Então nós precisamos plantar essa semente dentro dos nossos filhos. E eu tenho conversado com tantos filhos aí, queridos, que tem ido lá em casa, que são órfãos de pais vivos. Homens que não se posicionam, homens que dá presente e não é presente, não celebra com o filho caiu, toda vez que o filho erra, joga aquele tombo na cara do filho. Não é amigo do filho, é amigo de tanta gente, mas não é amigo do filho. Não dá destino para o filho. No Natal dá presente caro, dá calçada, mas não é pai. Não foi batizado com essa paternidade. E eu já estou encerrando essa mensagem, mas eu quero deixar um alerta aqui. Deus nos chamou, querido, para estar com Ele. A obra de Deus é o que eu faço com o meu braço, com a minha força, não? Mas o reino de Deus é o que eu faço com o meu coração. A obra de Deus é o que eu faço com o meu braço, mas o reino de Deus é estabelecido aquilo que eu faço com o meu coração. Porque a boca fala o que está cheio o quê? Então permeia sua mente, o seu coração com as verdades do céu. Esse homem de barro e essa mulher lá no Éden, eles caíram. E nós estamos aqui para fazer tudo diferente do que eles fez. Tão somente olhando para Jesus. Esse homem que não culpou a noiva, ele falou: eu morro por ela. Eu morro por ela. Amém? Fique de pé que eu quero orar com vocês.